Por que aparecer nos veículos de comunicação aí da sua cidade ou região, se tornando uma autoridade para eles, vai te trazer benefícios como credibilidade, agregar valor ao seu produto ou serviço e divulgar tudo isso para uma grande quantidade de pessoas, seus possíveis clientes? Fica comigo que eu vou te explicar. Eu sou o Felipe Croix, sou formado em jornalismo, já atuo com comunicação há quase 10 anos e principalmente com televisão. Minha carreira se iniciou com uma produtora de vídeo em Florianópolis, onde eu tive o primeiro contato com as câmeras. E ali eu percebi que muitas pessoas têm a dificuldade de se comunicar, a dificuldade de, quando vir à frente as câmeras, saber o que falar, o que dizer, como se sair para conseguir falar bem e também na hora de dar uma entrevista, não ter a entrevista cortada. Isso é uma das coisas que muitas pessoas reclamam. Dão uma entrevista e depois de falar ali 5, 6 minutos do assunto, quando vai ver a reportagem só saiu 30 segundos do que elas falaram. Bem, essa realmente é uma dificuldade que muitas pessoas têm. Eu vim percebendo isso na época em que eu trabalhava em um programa para a TV Justiça, onde a gente viajava no estado de Santa Catarina para buscar informações sobre os fóruns de cada região. Entrevistávamos principalmente juízes, alguns que estavam iniciando sua carreira como juristas, nunca tinham dado uma entrevista para um veículo de comunicação, e o primeiro contato com a imprensa era com a nossa equipe, que precisava ir lá ouvir aquele juiz. E o que acontecia muitas vezes é que a gente chegava lá e o juiz tinha medo, receio de dar entrevista. Dizia, não, eu não vou querer falar não, viu? Vamos deixar para outra hora, eu não estou muito afim. E o que a gente ia fazer? A gente precisava gravar aquela entrevista e levar aquela informação para o programa. E muitas vezes, para aquele juiz que estava com medo de dar a entrevista conseguisse sair bem, a gente fazia o seguinte: omitia para ele a gravação e dizia, antes de gravar a gente só vai fazer umas imagens suas aqui e a gente vai conversando, eu e você aqui, só para eu entender um pouco da tua carreira. Eu começava a fazer perguntas para ele. Ia perguntando, olha, como é que foi que você decidiu entrar no meio jurídico? Quando que você resolveu fazer o concurso? E o juiz ia falando, o juiz ia desenvolvendo a sua fala muito bem, e quando terminava, em que a gente realmente iria começar a gravar, aí ele travava, não sabia mais responder. Tudo aquilo que ele estava conversando comigo antes de gravar, ele já não conseguia mais desenvolver. Isso acontece muito e com muitas pessoas, viu? E aí o que a gente dizia? Olha, fica tranquilo, porque tudo isso que a gente estava falando aqui a gente já gravou e já vai valer como entrevista. Era o truque que a gente utilizava para conseguir ter essa entrevista, essa fala daquele juiz, porque esse era o conteúdo do nosso trabalho. A gente precisava ter a fala do juiz e muitas vezes ele estava com medo de falar, com medo de gravar aquela entrevista porque nunca tinha passado por uma situação dessa. Muitas pessoas realmente têm esse medo, mas precisam se comunicar. Como juízes, delegados, políticos, são pessoas que precisam estar na mídia, que precisam frequentemente enfrentar os jornalistas até para entrevistas mais ferrenhas, onde o jornalista vai cobrar aquela pessoa sobre algum determinado assunto relacionado ao trabalho dela. Para essas pessoas existe um curso chamado Media Training. Eu já ajudei muitas pessoas através dessas técnicas do Media Training, informalmente, dando algumas dicas para que a pessoa pudesse se sair bem nas entrevistas e, é claro, consequentemente, o meu trabalho seria beneficiado com pessoas que estavam ali falando muito bem, desenvolvendo muito bem a entrevista e eu poderia utilizar nas reportagens. Mas eu também percebi que tem um grupo de pessoas que quer aparecer na mídia, que quer dar entrevistas, que quer estar divulgando o seu produto e serviço na TV, no rádio, nos veículos de comunicação tradicionais. Só que elas não sabem como fazer isso. E o que elas fazem? Criam um Instagram, criam um Facebook, um canal no YouTube, começam a postar conteúdo, mas não tem muito retorno. Geralmente essas pessoas postam esses conteúdos, mas não tem aquele engajamento, o público não curte o que ela faz, não comenta, não interage de fato. E essas pessoas também querem aparecer nos veículos de comunicação. Você já ouviu falar daquele programa The Cerco Brasil? The Cerco Brasil, ele é um programa, um reality show, onde as pessoas entram em uma casa, ficam confinadas ali, cada um em um apartamento, e elas criam uma rede social, como se fosse um Instagram, por exemplo. E dentro desse Instagram, ela começa a publicar coisas sobre ela. Porém, as pessoas podem criar um perfil fake. O que isso significa? Que ela pode fazer, por exemplo, um homem pode fazer um perfil de uma mulher, colocar um nome, publicar fotos dessa mulher, ou uma mulher fazer um perfil de um homem, ou até mesmo do mesmo sexo, mas mentindo algumas coisas específicas, como, por exemplo, teve um participante que usou as próprias fotos dizendo que era um médico.
E as pessoas de fato acreditavam, porque ele tinha fotos de jaleco, tinha fotos com o estetoscópio no pescoço, e quem olha uma pessoa desse tipo acredita de fato que ela é médica. E é por isso que hoje em dia as mídias tradicionais são tão importantes, porque nas redes sociais, nas mídias sociais, né, como Facebook, Instagram, YouTube, você pode ser o que você quiser. Basta você ir lá, colocar uma foto usando um estetoscópio e um jaleco, que as pessoas vão ter a percepção de que você é médico, mas você pode estar mentindo. E como que você vai confirmar essa informação? Nas redes sociais é muito mais complexo isso, né? Mas quem aparece de jaleco, com o estetoscópio no pescoço, em um veículo de comunicação tradicional, como por exemplo a televisão, ou até mesmo em um rádio, dando uma entrevista, ali sim você vai ter certeza que aquela pessoa é aquilo que ela está falando, porque ali tem credibilidade. E esse é o principal motivo pelo qual você deve sim investir em aparecer nesses veículos tradicionais de comunicação. Porque nesses veículos tradicionais de comunicação, você vai ter um retorno de credibilidade, de valor ao seu produto e serviço, e mais do que isso, você vai divulgar tudo isso que você faz para uma grande quantidade de pessoas. Talvez você está se perguntando, tá, Felipe, mas será que isso é para mim? Será que eu também posso dentro da minha profissão? Olha, eu tenho certeza que sim. Como eu disse para você, tem profissões em que as pessoas precisam criar esse relacionamento com a imprensa, precisam atender os jornalistas por obrigação, como, por exemplo, delegados, políticos. Essas pessoas elas vão precisar se relacionar com a imprensa diariamente, cotidianamente, frequentemente. Mas outras pessoas não. Mas elas podem fazer isso de uma forma estratégica, como, por exemplo, advogados, sim. Por exemplo, advogados, a gente sabe que existem algumas restrições na OAB que te proíbem de fazer publicidade. Mas você não precisa aparecer na TV, no rádio, fazendo uma publicidade, mas sim trazendo informação, trazendo um assunto relevante que você é especialista e vai conseguir desenrolar aquela história ali, divulgando essa informação importante para toda a sociedade. E, obviamente, quem está te escutando, quem está te vendo na TV, sabendo que você é um advogado, obviamente vai ter interesse em você se precisar dos seus serviços, né? Então é uma forma de você divulgar isso, mas com informação. O objetivo não é vender seu produto ou serviço nessa entrevista, mas sim mostrar o seu conhecimento e as pessoas que vão estar te assistindo, obviamente, vão saber que você trabalha com isso. E isso é muito valioso. Além dos advogados, dentistas, médicos, profissionais liberais de todas as áreas, artistas, comerciantes, empresários, em qualquer setor, você consegue aparecer na mídia. E o melhor, né? Você consegue aparecer na mídia de graça, porque tem algumas formas de você aparecer, principalmente em TV, em rádios, portais de notícias e jornais impressos. Quais são elas? A mais tradicional de todas e que a gente conhece há muito tempo é um comercial, né, na TV e no rádio, onde o que você vai fazer? Vai gravar um vídeo que vai exibir ali na hora do intervalo daquele programa de TV ou de rádio, no portal de notícia ou então no jornal, você vai ter que enviar uma arte ali, né, para você poder publicar e divulgar seu produto ou serviço. Isso se chama comercial, né? Você vai comprar um patrocínio daquele programa, daquele veículo de comunicação para divulgar o seu produto ou serviço. Além disso, existe também o merchandising. O que é o merchandising? É quando o apresentador do programa chega e diz, olha, agora vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix. Alguém lembra da TechPix? Pois é, isso se chama merchan. Muitas vezes o próprio apresentador pode fazer esse merchan ou então chamar alguém que é especialista naquele produto para divulgar aquele produto ou serviço. Mas existe uma terceira forma de você aparecer nos veículos de comunicação. E essa terceira forma é gratuita, que são as entrevistas. E como que você consegue, por exemplo, dar uma entrevista? Como que você consegue sugerir um assunto que é de relevância para você, para o seu segmento e que você é especialista no assunto e vai conseguir falar muito bem sobre. É isso que eu quero demonstrar para você aqui no Autoridade na Mídia. Foi para isso que eu criei esse perfil. O Autoridade na Mídia vai trazer todos os dias uma publicação diferente, com dicas para você que quer aparecer nos veículos de comunicação, que quer utilizar essa estratégia para você conseguir divulgar tudo aquilo que você faz, que você produz no seu dia a dia, no seu trabalho, na área em que você atua, e não importa que área seja essa. Com certeza você vai conseguir colocar em prática essas dicas. Toda semana também vai ter um conteúdo em vídeo ou em áudio. A gente vai publicar esses conteúdos em todas as plataformas, como no Instagram, no Facebook, no YouTube e também no Spotify, se você quiser ouvir esse conteúdo no momento em que você está indo para o trabalho e voltando para casa. Meu objetivo aqui é trazer essas informações relevantes para você e cada vez mais ter pessoas de todos os segmentos de atuação, de todas as áreas profissionais,
preparadas para atender o jornalista, para dar uma boa entrevista e para conseguir falar daqueles temas em que elas realmente são especializadas. E, é claro, levando essas informações de qualidade para a população no geral. Muitas vezes, dentro do seu segmento, você tem uma informação específica aí que os jornalistas, que a mídia no geral, não estão cientes, não estão sabendo. Mas você pode fazer com que essa informação se torne uma reportagem. E nessa reportagem, esse tema que só você tem conhecimento vai se tornar amplo para todas as pessoas. Por exemplo, se você é dentista e você sabe que existe uma técnica nova de clareamento dental que as pessoas não estão divulgando muito, você pode sugerir isso como um assunto para que ele se torne uma pauta, uma reportagem, uma matéria para um veículo de comunicação. Pode ser TV, rádio, portais de notícia ou até mesmo um jornal impresso. E você pode ser fonte para essa entrevista. Você pode falar sobre esse assunto, divulgando, obviamente, o seu trabalho, o seu serviço e mostrando que você tem conhecimento naquele tema. E, além disso, depois que a reportagem for ao ar, você pode divulgar ela nas suas redes sociais, é claro, para você poder promover o trabalho que você vem realizando. Mas é importante, nesse momento em que você vai publicar essa reportagem nas suas redes sociais, não publicar se vangloriando, por exemplo, dizendo: olha só como eu sou importante, eu apareci dando uma entrevista falando desse assunto, falando daquele assunto. Não, é importante você chamar a atenção para o tema. Dizer, por exemplo: olha, você sabia que existe essa possibilidade de clareamento dental, que é inovadora? Dá uma olhada nessa reportagem que eu pude participar. E aí sim, você vai estar mostrando que você é uma autoridade na mídia. Eu estou aqui para te ajudar nesse papel. Se você tem esse interesse, eu te convido a seguir aqui esse perfil, Autoridade na Mídia. Eu vou trazer para você semanalmente todos esses conteúdos que eu já te falei. E te convido também a deixar aqui embaixo um comentário falando o que você achou sobre esse vídeo, sobre essas dicas que eu trouxe aqui para você, deixando também a sua dúvida, uma sugestão de um tema que você gostaria de ver eu abordando aqui, trazendo essa informação para você. Deixa aqui nos comentários, curte, compartilha com seus amigos que têm interesse também nesse assunto e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!